Olá pessoal, aqui Charles Peterson. Estamos aqui então hoje para falar sobre o caminho da aprovação no concurso público em 2026. Por onde você começa? Quais são os principais erros? O que que você tem que fazer que funciona? Eu estou aqui com o Adam Araújo. Tudo bem, Adam? Beleza? Oi, beleza? Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos a hora que esse povo vai assistir o podcast, né? E a gente vai falar hoje, inclusive, do Adam, que foi aprovado agora em 2026, utilizando a metodologia que eu desenvolvi, o esforço dele e todo um conjunto de fatores necessários para a aprovação. Então, o Adam, nós vamos falar um pouquinho da história dele também aqui. Agora, se você quer passar em concurso, né, o que que você tem que entender sobre essa história? Por onde começar? Se você está começando agora, se você é um candidato veterano, nós vamos falar sobre isso tudo aqui. Então, se esse tipo de assunto, que é como estudar de verdade, como se planejar, como aumentar a concentração, como memorizar, como parar de esquecer o que você estuda. Porque, afinal, estudar e esquecer é uma perda de tempo incrível. Se isso te interessa, inscreve aqui no canal para você acompanhar mais esse assunto. E à medida que você vai vendo, se você gostar, não esqueça de deixar o seu like aqui para gente e compartilhar com quem você acha que vai ser útil, para quem for útil esse assunto. Ada, então você passou em 2026 aqui na Prefeitura de Contagem, Estado de Minas Gerais, é isso mesmo, né? Exatamente. Qual que é o cargo que você, para o qual você passou? É assistente administrativo, nível médio. Assistente administrativo nível médio. Ah, você já está estudando há um tempo, né? E aí, Isso. assim, eu já trabalho com isso há muito tempo, eu sei que muitas pessoas desistem. Então, eu acho que um dos principais erros aqui, eu acho que vamos ver se você concorda, o cara quer estudar para concurso, qual que é o principal erro dele? O principal erro dele é desistir. O principal erro dele é ter pressa. Você concorda com essa afirmativa? E por que que você concorda ou discorda? Eu concordo, sim. É muito comum mesmo a pessoa desistir, porque ela faz a primeira prova não sabendo o quão difícil vai ser, o quanto é um processo a longo prazo mesmo, a aprovação. Então ela Uhum. faz o primeiro concurso dela na expectativa de conseguir rápido, porque ela tem pressa, aí depois que ela vê que não é tão simples, ela pode desistir. Ou seja, quando ela acorda para a realidade e vê que não passa assim da noite para o dia, ela, está muito difícil, vou desistir. Mas isso é um erro fatal. Porque existe aí fora uma ideia de que se você dedicar muito, você vai passar rápido. Não, 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 isso não é verdade, né? Aqui no nosso trabalho, no meu canal, no meu método, na minha filosofia, eu lido com a realidade como ela é. Anota isso, guarda isso. Lidar com a realidade como ela é. E qual é a realidade? A realidade é que a gente precisa se esforçar durante o tempo necessário. Porque se fosse só da forma que a gente quer, aqui ó, lembra do Thanos lá dos Vingadores, Avengers? Eu E, estalo o dedo, meu amigo, as coisas aparecem. Ah, seria muito bom, né? Colocar as pedrinhas do poder aqui, como é que chama aqueles negócios? As pedrinhas do infinito, sei lá. joias do infinito, joias do infinito. Joias do infinito, olha que coisa linda. Eu vou lá perto assim, ó, tudo acontece. Não, meu amigo. Se você quer estabilidade financeira, sobretudo nesse país nosso difícil, o mundo está muito difícil, o Brasil está muito instável, a gente sabe disso, e então é importante ter estabilidade, ter um emprego que você pode esperar que o salário vai ter ali no final do mês. Você tem estabilidade no emprego. Quanto que vale isso, hein, Ada? Imagine, você não está trabalhando ainda, porque você foi aprovado, já saiu o resultado, nós vamos mostrar o resultado aqui, mas você não foi nomeado ainda, certo? Certo, sim. Inclusive, vamos mostrar aqui, eu vou já logo mostrar aqui, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Isso a gente vai comprovar. Aqui não tem conversa meia, não é meia boca, não, a gente prova. Então, olha só, eu estou aqui no site do Access, que é a examinadora, né? Prefeitura Municipal de Contagem. As inscrições foi feita no final do ano passado, né? E aí Sim. teve até uma prova, né, Adam? Teve a prova,
final do ano passado, e ela foi o quê depois? O que que aconteceu? É, foi no dia 14 de dezembro, que era o dia que a prova ia acontecer, e ela foi suspensa e adiaram para fevereiro desse ano, que Pois é, mas aconteceu é de verdade. que aconteceu de verdade, mas você pensa que está me ouvindo aqui, você que está estudando para o concurso e tudo mais. Você se prepara, se prepara, se prepara, aí você vai lá, você se desloca para o local da prova, porque você estava lá, certo, Ada? No local já. Sim, sim, todo mundo já estava lá esperando a prova, no local de prova. Todo mundo já estava lá e de repente não haverá prova. Meu Deus. E aí eu conto para os meus alunos, meu amigo, não é assim não. Não é assim não. Às vezes você passa no concurso e ele é cancelado depois da aprovação. Por isso que o principal erro do aluno é desistir. Ele tem que ir até o final. O concurso só acaba quando você foi nomeado. Não é isso ou não? Eu diria até que é quando toma posse. É, exato. É porque eu ia falar assim, o jogo só acaba quando o juiz apita. Não, falta 1 minuto para o jogo acabar, já ganhamos a partida. Eu já vi gol acontecer faltando 10 segundos, hein? Não é isso? É, é, E aí vai para a prorrogação e o cara perde. Então, a gente tem que entender isso. Esse concurso, então, o Adam estudou para ele, já está estudando há um bom tempo, tem persistência. O Adam é um aluno meu que tem disciplina. Não é perfeito. Você é perfeito, Adam? não, eu mesmo te mostrei alguns cartões de memória que eu fiz, bem bagunça mesmo. E também você, às vezes você estava estudando, depois você dava uma arrefecida, né? Você dava uma desanimada, não dava isso em algumas vezes? Sim, até uma relaxada algumas vezes, sim. Uma relaxada. Você não ficou assim naquela disciplina de ferro 100%. Não, tem hora que a gente quebra, Não, não é isso? É igual sim, igual o piloto de Fórmula 1 precisa parar e entrar no pit stop. O lutador de boxe tem que parar e descansar. Nós não estudamos, quem estuda para concurso não fica estudando o dia inteiro, todo dia, durante anos e sem parar. Não, ele vai ter os altos e baixos. Isso é normal, Adam, ou não? é normal. Aconteceu isso com você? Sim, Né? Então tá. Por isso que o acompanhamento é importante. Lembra que quando a gente fez o acompanhamento, isso gerava uma cobrança? Gerava um sim, compromisso ou não? sim, sim, geram cobrança, sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando nós fizemos o acompanhamento individual, isso melhorou a sua performance, os seus rendimentos nos estudos? Sim ou não e por quê? Melhorou. Eu eu não sei explicar muito bem o porquê, mas eu acho que, é é aquela necessidade que a pessoa tem de entregar alguma coisa. Vamos imaginar que a pessoa ela tem um compromisso para cumprir, mas ela não tem prazo para fazer aquilo, então ela vai enrolar. Quando a gente fez acompanhamento, eu tinha que te entregar, minha produtividade diária nos estudos. Então gera aquele compromisso de amanhã eu preciso entregar aquilo. Então a pessoa cria uma urgência da pessoa cumprir o que tem que ser cumprido. Ou seja, então essa cobrança que a gente chama de accountability, né? Ela ajuda o aluno a ter melhoria, porque é igual quando você tem um bom nutricionista te acompanhando, você tem um mentor te acompanhando, você não vai ficar entregue, você tem que prestar conta para alguém. Isso foi importante para você? Sim, exatamente. É importante ter que prestar conta. Pois é. E também, lembra que eu te falei um pouquinho de matemática, que você estava deixando mais para lá? Um pouquinho de raciocínio lógico, estava meio isso esse auxílio que eu te dei de você ter que estudar matemática, mas todo dia, isso fez diferença, não fez depois? Porque nessa prova caiu matemática. Fez. Sim. É, como eu já estudava há um tempo, as outras matérias que eu caí no concurso, como por exemplo português, eu já estava bem avançado. E a matemática, embora eu não fosse um iniciante, eu ainda precisava aprimorar. Então, sim, ajudou. E isso é importante, inclusive, para um aluno que também é veterano. Ele tem que saber o que, que ele vai priorizar. Às vezes, alguma matéria que ele está avançado, ele não precisa gastar muito tempo e energia com ela. Hein? É importante ele ter esse planejamento também.
Pois é, por isso que o acompanhamento ajuda o cara a enxergar os pontos cegos, né? Ajuda a enxergar os pontos cegos. Então, É, a gente vem aqui agora e a gente volta para a nossa tela, que é aqui, ó. Esse concurso, então, a gente vai lá no resultado, né? Vamos dar um busca aqui, é, ó. é lá Resultado. embaixo, né? É, mas aqui, ó. Resultado definitivo de provas objetivas, né? Então a gente vai ter aqui, ó, Adam. Olha lá, Adam. Deixa eu aumentar aqui. Adam, Leon, Araújo, tá. Aqui aprovado. Na classificação geral, é 19º lugar, mas na pontuação é 13º, né? Você ficou empatado com o 13º na pontuação. Você tirou a mesma É, sim, pontuação, né? Aqui, ó. Olha lá, ó. é, 62, 62. Mas no critério de desempate, você ficou em 19. Isso na é, classificação sim, geral, né? Isso na classificação geral. na Então, classificação geral. mas E inclusive eu posso dizer que, na minha experiência fazendo concursos, é muito comum empatar uma quantidade grande de gente mesmo. Porque é, isso mostra que um pontinho faz muita diferença. A pessoa não pode negligenciar um pontinho, 2 pontos, não. Se eu tivesse tirado 2 pontos a mais, se eu tivesse tirado 64, por exemplo, que posição que eu teria ficado? Vamos conferir aí. se você tivesse tirado 64. Por exemplo. Ah, tá. Então, peraí. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Deixa eu escrever aqui, ó. 64. Não, não, peraí. Não, é só voltar no 64. meu nome e subir um pouco a É, tela que dá para é. ver. Exato, então, peraí. Ah. Aqui, ó. Quarto. É. Quer dizer, Então, assim, dois o primeiro. pontinhos faz muita diferença. Exatamente. É o que eu Sim, falo para o aluno. Um principal erro, então, é desistir. E agora, fazer prova. Onde que está o erro? Errar questões fáceis. Não que você não errou questão fácil. Na verdade, você não. em 40 pontos, você acertou 38, não foi? Foi. Assim, as duas que eu errei não foram questões fáceis. É, não foram questões fáceis. Mas tem gente que erra a questão fácil por causa de uma questão e vai lá para frente. 100 pessoas É, na frente e tal, né? Aqui na, no- no- é, na parte mais importante, né? Você não vai ficar muito distante, mas no meio ali, um ponto de diferença são 100, 200 pessoas à sua frente, né? sim, sim. Então, por onde começar, né, Ada? Onde a gente deve começar? O aluno que quer ter o sucesso que você tem, né? Você já passou em outros concursos também, está aguardando vaga, você passou na defensoria também, né? Você está aguardando ser chamado. Aí É, pode acontecer aquilo que acontece com muitos candidatos, né? Ele vai começar a ter que escolher, porque vários começam a chamar ao mesmo tempo, não é isso? sim, sim. Você até ri, né? Porque você fala assim, eu tô doido para ter esse problema, né? É um problema bom demais para ter. Não é isso? Você quer É ter o esse melhor problema ou não problema. quer ter esse problema? Acho que todo mundo quer ter esse problema. Você vai ficar morar em Contagem, você vai ficar em Belo Horizonte na Defensoria Pública. E então a gente vai dar agora umas informações estratégicas muito importantes para os alunos, né? Por exemplo, Adam, nessa sua preparação, você sabe que desistir é o principal problema, mas qual outro problema que você cometeu e que não se deve cometer? Além de desistir, você não desistiu, mas você cometeu alguns erros ao longo que a gente foi aprimorando, no acompanhamento a gente foi aprimorando, mas fala aí para mim um outro erro que você vê que acontece. Um erro que eu vejo que eu cometi ao longo até desses anos de preparação foi não conseguir estabelecer um dia correto para fazer a revisão, do conteúdo. Embora eu fizesse revisão e fizesse os cartões de memória, e acho que até depois o Charles vai comentar mais sobre esses cartões de memória, que são muito importantes para a memorização do conteúdo estudado. Embora eu aplicasse revisão enfim, eu revisava conteúdo, mas eu não revisava de uma forma periódica, ficava uma coisa um pouco aleatória. Então, às vezes,
eu via um conteúdo e aí passava uma semana que eu ia rever o conteúdo de novo. Só que uma semana depois eu já sentia que eu tinha que estudar tudo de novo. Pois é. Então, na hora de isso só gera retrabalho e perde tempo. Então eu acho que é muito importante para o aluno, na hora que ele for estudar uma matéria, a primeira vez, ele não demorar para rever aquela matéria, rever no mesmo dia ou no dia seguinte, que é o certo, não é, Charles? Exatamente, meu amigo. Aí nós temos aqui os cartões de memória, que é a peça fundamental do processo da minha metodologia. São os cartões de memória analógicos, físicos, tá? Eles são incríveis, maravilhosamente incríveis, e eles são tão incríveis que a gente tem dificuldade de acreditar. Mas ele é verdade. Quando uma verdade é difícil de acreditar, não quer dizer que ela é mentira. Ela só é difícil de acreditar, mas ela é verdade, né? Então, a gente tem que fazer revisão todos os dias. Se você não fizer revisão, vai acontecer o que aconteceu com Adam. Esquece, parece que tem que estudar de novo. Você viu aqui? O Adam acabou de falar isso, né? Eu vou estudar e não deixei a revisão lá para lá. Aí depois, quando eu fui ver, eu estava esquecendo. Então, um erro do aluno fatal é ele não fazer revisões diárias. Agora, como fazer revisões diárias? Por meio de cartões de memória. É incomparavelmente a melhor forma de fazer revisão, a mais prática, a mais eficaz, a mais desafiadora, a mais gostosa, a mais simples de fazer, não tem comparação. Eu ensino isso com detalhes nos meus cursos, depois você acessa aqui, super barato, o curso online, onde eu ensino a fazer esses cartões aqui. Mas você que está aqui assistindo, eu já vou te dar informação importantíssima. Aquilo que você aprendeu, você precisa registrar num papel e revisar este papel todos os dias. É como se você estivesse fazendo uma cola, porém, essa cola, você vai consultá-la todo dia, ao invés de ler só na prova. Porque eu sei que provavelmente na sua vida, talvez na sua escola, você já colou alguma vez. Você fez um rascunhozinho ali, piquititinho, um papelinho, colocou ali no bolso, não sei o quê. Quando o professor não estava a olhar para você, você deu aquela conferidinha na cola. E muitas vezes, você até lembrava da cola. Você fala, não, pior que eu fiz essa cola ontem, eu estou lembrando dela. Você nem precisava acessar a cola, porque ela já estava na sua memória. Porque você a fez ontem. Mas isso não funciona para um concurso público, porque o volume de conteúdo é gigante. Não é isso? Ah, não. Sim, sim. Nível médio é isso aqui, é a prova. Concurso público A pessoa que está com dificuldade para, por exemplo, passar, com notas no nível médio, é bem diferente a metodologia dela para estudar para concurso público. A não vai metodologia dar. que ela precisa. É, outra coisa. Quem passou na escola acha que vai estudar daquela mesma forma para concurso e não é. Então, o que a gente tem que fazer para você que está começando? Você tem que aprender a estudar. Qual é a primeira coisa, o primeiro passo para passar em concurso público? Aprender a estudar. E não entrar para um cursinho e já começar a estudar da noite para o dia. Por quê? Porque você não sabe estudar. Como é que você vai estudar? Professor, mas é claro que eu sei estudar. Eu passei na faculdade, eu passei no nível médio, mas a maneira de estudar é diferente. O jeito que você estudou para passar no nível médio na faculdade não irá fazer você passar em concurso. Porque é forma completamente de estudar, diferente. É uma forma diferente de estudar. Então, a principal recomendação, pô, Charles, estou começando agora. O que eu faço? Aprenda a estudar. Eu posso te ensinar. Eu posso te ensinar por meio dos meus cursos, eu posso te ensinar no atendimento individual. Aqui no canal, aqui nos links abaixo, tem as descrições, tem como você entrar em contato comigo, com o suporte lá no Instagram para a gente fazer o atendimento individual, você fazer os meus cursos. Mas, professor, não, eu já sei, eu já tenho muito tempo que eu estou estudando para concurso, e agora? Como é que eu faço para quebrar o platô? Eu estou preso ali numa pontuação. Aí, meu amigo,
É a mesma resposta. É fazer ajustes na sua metodologia de estudo para você conseguir aumentar um pouco a sua nota. Eu tenho aluno assim. Eu tenho aluno que está estudando para magistratura, que já estava estudando há anos e ele estava preso ali no platô. Então a gente está fazendo um acompanhamento individual para ele fazer aquele polimento, aquele ajuste fino. Imagina um atleta olímpico que corre 100 metros rasos. Ele precisa chegar mais rápido centésimos, décimos de segundo. É um ajuste fino, você concorda? E esse ajuste fino, quando você tem um mentor, um professor experiente do seu lado de verdade ali, ele vai conseguir ver um ponto cego que você não está vendo, e ali aquela melhoria que você tem, é onde que você consegue. Eu tenho um aluno agora de magistratura atualmente, eu já fiz isso com vários, que a gente está fazendo esse ajuste e ele já está subindo a nota. Então, essa é a recomendação principal, né, Adam? Que a gente já vai ter que ir finalizando esse nosso primeiro podcast chamado Estudo de Ferro. A gente vai ter que ser mais curto aqui hoje, porque a gente só vem pegar o básico, que é, por onde começar? Por cursos de técnicas de estudo eficientes. Obviamente, eu recomendo o meu, porque o meu é o curso que eu confio. Às vezes as pessoas falam, professor, você recomenda outra pessoa aí que você. Não recomendo, porque realmente eu não conheço e nunca usei. Eu tenho outras coisas para recomendar que eu conheço e assino embaixo. Mas sobre método de estudo, eu confio no meu. Então, eu recomendo o meu e o meu acompanhamento. Agora, dicas de cursinho e etc., depois você deixa aqui nos seus comentários que a gente pode responder aos poucos. Principais erros, óbvio, desistir, não fazer revisão. Sabe um outro erro, Adam, que você sabe Qual? muito bem? É o cara ficar só assistindo aula, só lendo lei, né? E ele só fica ali na noção. Ele fica ali, ó, no estudo passivo. É gostoso ficar no estudo passivo, mas isso não vai fazer você passar. É impossível, porque você tem que fazer exercícios, tem que treinar, fazer provas, simulação de prova. Ficar assistindo aula, marcando de amarelinho, não funciona, meu amigo. Essa que é a realidade. Funciona, Adam? Não funciona. É. Funciona ficar Esse tipo de erro eu nunca cheguei a cometer esse tipo de erro, porque você já me apresentou os cartões de memória há muito tempo. Então esse erro, felizmente, eu não cometi, mas, quem não sabe vai cometer, porque na escola ela fazia assim. Pois é. Eu Mas só esse ouvia o erro, professor falar e anotava. pois é. Mas você, é muito bom isso que você falou, que é um erro que você não cometeu. Se você está assistindo esse vídeo e quer evitar cometer erros, olha, muitos alunos me procuram depois que já estão 4 anos estudando, fazendo errado. Adam, você sabe disso, você já fez curso presencial comigo, quando a gente fazia curso presencial, o pessoal falava, professor, por que que eu não te conheci antes? Eu cometi erro demais. Né? Muitos alunos me falam isso, dá até dó. Porque aí ele acorda para a realidade e vê como que eu estudei errado, cara. Fiz a faculdade de Direito inteiro errado. Já poderia ter passado muito tempo antes. Por quê? Porque ele estava num estudo passivo. E ele não sabia que estava errado. E tem gente que pensa que tem a memória fraca, né? Não, você não tem memória ruim. Você tem método ruim. Você, Adam, hoje, o que você coloca nos cartões? Quando você revisa periodicamente, qual que é o seu porcentagem de memorização dos seus blocos de cartões? Eu diria que é 100%. Chega no 100% quando eu reviso algumas vezes, eu não esqueço mais não. Pois é, Precisa de dar um tempo muito grande para esquecer. pensa bem você que está estudando, você tem cartões de memória, com as informações que você tem que memorizar. Se você faz a revisão da maneira que eu ensino ali, você memoriza 100%. Meu amigo, isso é bom demais, velho. Isso é maravilhoso, né? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: se você não deixou o seu like ainda, deixa o seu like. Se você não se inscreveu, se inscreve, coloca aí agora, marca aí o sininho para você receber as notificações. O nosso projeto, dependendo do interesse de vocês, é fazer o máximo desse podcast Estudo de Ferro, o máximo de frequência possível. A gente vai começar aos poucos e à medida que ele cresce, né, a gente vai aumentar
a frequência. Então, se você quer ajudar nesse projeto, você compartilha esse podcast com os seus amigos, com as pessoas que você acha que têm interesse nesse assunto, como estudar, como revisar, como planejar. E você pode seguir lá nas redes sociais, no Instagram tem os meus links aqui abaixo. Adam, quer finalizar com alguma recomendação, alguma observação para a galera que está aí, ó, iniciando o projeto de concurso? Será que eu vou conseguir? Será que eu não Peraí, vou? peraí. Medo de. Ah, tem É, alguém? Ah, vai. não, é porque eu tem um negócio aqui no celular. Você se perguntou se eu quero finalizar com alguma recomendação, alguma observação. É. É, eu tenho uma observação para fazer que eu acho que, tem um pouco a ver com aquilo sobre a pessoa começar a se preparar para o concurso. Ela tem que tomar cuidado também para ela não eu acho que é importante, ela não estudar porque ela pode pensar assim: "Vou começar a estudar para concurso agora, estou animado para começar". Aí ela começa a pesquisar qual edital que já saiu, e aí ela vê que vai ter um concurso ali dali a 1 mês e meio. Aí ela pensa: "Ah, vou estudar", mas isso não vai dar certo não. Eh, Porque 1 mês e meio é muito curto. Então a pessoa ela tem que definir que tipo de concurso ela quer fazer, e ela tem que ver editais a longo prazo também, editais que estão previstos para sair dali a 4, 5, 6 meses ou até mais. Não adianta ela fazer um concurso, que vai ser dali a 1 mês ou 2 meses com alguma expectativa não, ela vai se frustrar. Você concorda? É perfeito. Isso aí é uma coisa fundamental. É, eu sempre oriento os alunos: escolha uma área e foque nela, ao invés de ficar fazendo qualquer concurso que sai. Ah, qual concurso que está previsto? Vou começar a estudar por ele. Isso é ilusão. É. É Inclusive ilusão. não uma coisa que eu recomendo também é não estudar para 2 concursos ao mesmo tempo. No final das contas você vai tentar tirar para 2 lados e vai errar os 2. Foca só em um, porque o tempo é Porque, curto. exatamente, você, por exemplo, tirou 38 em 40. É porque você se especializou naquele conteúdo, né? Cai matemática, raciocínio lógico, informática. Em Aí o português. neguinho, português, o cara que não gosta de matemática, aí ele, vou estudar matemática, vou aprender da noite pro dia. Não vai. Não, Então, mas se vai mesmo. você. Não vai, não Ainda vai. mais matemática, matemática demanda tempo. Exatamente. Português demanda tempo. Então, o Adam Demanda. tá falando, exato, tá falando uma coisa muito importante. Precisa ter foco. Se dá tiro para todos os lados, você não acerta nenhum. Por quê? Porque o nível de pontuação tem que ser alto. E se você só tira nota alta se você se especializou naquele conteúdo, sim ou não? Sim, sim. Não dá para estudar alto, estudar para a Receita Federal e, ao mesmo tempo, a Polícia Federal e, ao mesmo tempo, a tribunais. Opa, opa, pera aí, meu amigo. O volume de conteúdo aqui está infinito. Eu já Não atendi tem um como. aluno, não tem. Eu já atendi um aluno que tinha feito 16 concursos, cara. Não passou em nenhum. Fez Caixa Econômica, Banco Brasil, Assembleia Legislativa, Ministério Público do Estado, tudo. Ele fez federal, municipal, estadual, tudo quanto é área, bancária, área fiscal, e área de tribunal e área policial. Claro que ele não passou, meu amigo. Tem 20 anos que eu trabalho com isso, eu tenho experiência para te dizer o que é verdade e o que é ilusão. Alunos meus gostam da coisa verdadeira, da realidade como ela é. Se você gosta de ilusão, se você gosta de motivação falsa, motivação ilusória, meu amigo, meu canal não é para você, não. Mas se você quer realidade concreta, o que que é preciso fazer para conseguir a dedicação, a disciplina de ferro, né? À toa que o podcast chama Estudo de Ferro, é para você conseguir o resultado. É melhor suar agora do que chorar depois. É isso ou não? É melhor você Assim, suar agora do que chorar depois. Então, é esforço, é trabalho, é dedicação, mas não é só isso, é método. Fazer esforço, dedicação com método errado vai funcionar, Adam? não, não vai. Não vai funcionar. E aí, pessoal, então a gente se vê no próximo podcast Estudo de Ferro. Quero agradecer a presença do Adam, que vai estar no próximo também. E deixa aqui o seu comentário ou sua pergunta.
sobre como estudar para concurso, que a gente vai responder nos próximos podcasts ou responde aqui no comentários, porque eu gosto de ler os comentários, tá bom? Um abraço, então, pessoal. Bons estudos para todos vocês. Um abraço para todo mundo.